O Dante já tá ali. A Bruninha, bem-vinda, Bruna. Bem-vindo, Dante. Eu acho que eu já vou começar logo mesmo. Aham. Me vê? Tô te vendo super bem. Ah, então tá. Muito bem. Eu fiz aqui uma montanha de livros para equilibrar o. E eu ainda tô tentando equilibrar o meu aqui em cima É, da mesa. Não, mas então, tá não ótimo, sei, tá não legal sei se a agora. luz não tá muito branca aqui. Tá tudo muito branco. Vamos tentar achar um ângulo que eu não. Vocês estão me vendo bem aí? Dá pra ver bem? Sim? Te vendo e te ouvindo muito bem. Pode Ah, ficar show. tranquilo que os nossos seguidores são tão amados que eles avisam se tem algum problema. Ah, Tá legal, eu bom? agradeço muito. Fico mais Em tranquilo primeiro assim. lugar, é, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Vamos brindar um brinde Ah, ao claro, um nosso vinho. brinde. Saúde. Fiquei muito feliz pelo Saúde para todos nós. convite, antes de mais nada. Muito grato pela confiança também que você depositou. Então, e eu fiquei muito tranquilo porque vai funcionar como se fosse de fato uma conversa mesmo, né? É, Então, essa é a ideia. Como se a gente estivesse na sala batendo um batendo papo, papo. né? Exato. Exatamente, exatamente, exatamente. Muito Isso que bem. tu resumiu era a minha intenção, Dante, desde o Ah, começo, perdão! sabe? Eu te antecipei? Não, não era a minha introdução, era a minha Ah, intenção. então tá. Ah, tô mais tranquilo. Tu tá ouvindo aí um sonzinho instrumental que eu coloquei para combinar com o clima da live? Ó, Tô, de fundo um tô. pianinho. Então É. tá, eu tava cuidando para não ser algo muito acima do nosso tom de voz, tá? Ah, show. Não, mas tá legal, Olha, tá olha os bem problemas agradável. técnicos. Aí do nada toca um telefone, aí já, né? Na primeira live foi. Eu tava nervoso, eu sempre fico nervoso. Agora também tô nervoso, porque a gente tem medo que dê errado alguma coisa. E aí. Mas é como diz o título, né? Dos episódios, livres e leves, vamos ficar leve. Daí, a primeira vez deu probleminha. O meu convidado, o Sérgio, nosso instrutor da academia, teve Uhum. que sair, entrar de novo, eu tive que chamar ele, alguma coisa assim. Mas acontece. E hoje, só um parênteses aqui, antes da gente começar para valer, para Uhum. descontrair, deixar a galera vir chegando, né? Já temos 10 pessoas, 10 amigos assistindo a Ah, gente. que bom. Entre Obrigado, eles, os gente. teus amigos, os teus Ah, seguidores, os meus também. Eu acho isso legal. muito legal, É porque bacana, significa né? que a gente não é nenhuma web celebridade, nada disso. Nós somos pessoas Longe. comuns e que a gente está falando sobre uma paixão da gente, que é o vinho, uma paixão em comum. E a gente quer que as pessoas saibam disso, a gente quer dividir isso e quer que seja de uma forma leve, não de uma forma chegar aqui e ficar orientando, falando como se fosse de forma didática. Jamais. Tu entendeu essa proposta desde o início, tu falou que somente assim tu conseguiria também agir naturalmente, sem pressão, sem pressa. Então, antes de eu te começar a fazer as perguntas que eu preparei, hoje aqui em casa teve não foi imprevisto porque foi programado, mas a gente estava lidando com coisas elétricas, assim, trabalhando com Uhum. isso. E aí eu fiquei temeroso, porque eu já acordei com uma intuição. Gente, será que eu vou estar conectado às 19 horas? Será que eu vou ter internet? Mas eram coisas que precisavam ser resolvidas, já estavam pendentes há muito tempo. Mas o nosso prestador de serviço é muito profissional, o Evandro, ele é muito querido, e aí ele fez tudo que ele podia para terminar a tempo, mas a gente ficou sem internet, sem luz, sem Wi-Fi por algumas horas, e eu, meu Deus, é 5:30, é 6 horas, é 6:30, mas graças a Deus tá tudo certo, a gente está aqui agora. Tu também estava viajando, né? Pois é, tava fora, mas deu tudo certo. O importante é que a gente tá aqui agora. Que bom, que bom. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Bem-vindo. E eu quero desejar as boas-vindas para Obrigado. todo mundo que está assistindo a gente, os teus seguidores, os meus. Com o tempo eu vou conhecer eles também.
eu sou muito curioso, assim, com a vida, com as coisas, todos os assuntos, e eu nunca gostei de guardar só para mim, Dante, eu gosto de dividir, já pôde perceber isso. E com o Uhum. vinho não foi diferente. Eu não fiquei estudando nada antes, porque eu também não quero fingir surpresa. Eu quero me surpreender, eu quero conhecer. Eu aprendi muito quando eu morei na Serra. Foi lá que eu te vi o teu Instagram e eu achei fantástico, fabuloso, porque era um Instagram caprichado, que dava destaque para o vinho, para as vinícolas. Quando eu vi o teu Instagram, eu pensei, eu sempre gostei de seguir perfis elegantes, sofisticados, e o teu tinha muito disso. E o universo do vinho estava presente ali. Então eu pensei, eu quero ele nas minhas próximas lives. E tu Poxa, eu fiquei aceitou esse muito convite. feliz. É, lembrando disso, desse começo, que começou com o Instagram, a minha observação, eu te pergunto agora, como é que começou a tua paixão pelos vinhos, assim, o teu interesse? Tu lembra de quando isso começou? Como é que foi que tu começou a entrar nesse universo? Então, agora, acessando a pastinha de arquivos, acho que Hã? a primeira recordação que eu tenho sobre vinhos, assim, na minha vida, é com o meu vô. O meu vô, ele cultivou uma parreira, assim, atrás da casa dele, super pequenininha mesmo, e ele fazia Aham. aquele vinho mais doce, sabe? Aquele vinho mais comum. Inclusive, Sei. ele barrava a fermentação e ficava tipo um frisantezinho. Então ficava um frisantezinho Nossa, doce por conta das borbulhas ali. Esse acho que foi o primeiro interessante. vinho, esse foi a primeira espécie de vinho que eu provei do meu vô. Aham. Depois, a segunda recordação que eu tenho, que ela é mais recente, é com meu pai. Meu pai sempre gostou muito de vinho, Que mas ele tinha mais legal. hábito do consumo no inverno mesmo. E da mesma forma, era aquele vinho mais tradicional aqui da região que todo mundo já conhece, né? Aquele vinho de garrafão. E, e ele consumia e às vezes eu acompanhava ele em uma taça ou duas, enfim. Quantos Mas anos tu tinha? esse foi meu início. Eu acho que eu. Ai, não lembro agora, não quero te mentir. Mas eu deveria ter em Aham. torno de uns, sei lá, uns 17 anos, 16, por aí. Quando Sim. eu comecei a beber vinho com meu pai, né? Agora, Era com o vô, artesanal, então, foi o antes. processo do teu vovô era bem artesanal, assim, o processo dele? Então, era só pro consumo de casa mesmo, né? Vinha no Claro. litro PET, sabe? É bem raiz. Ele trazia aqui pra minha mãe em litro PET mesmo. Era assim. E aí Que tinha que legal. consumir rápido. Tinha que consumir rápido, né? Não é um vinho que, se você deixasse, ele ia evoluir com o tempo, né? Mas Sim, sim. essas são as memórias mais vívidas que eu tenho em relação ao vinho. E aí depois vem todo o resto, né? Que a gente vai conversar também Que sobre. legal. Não, eu pergunto porque tudo tem um começo, né, Dante? Nada assim surge do acaso, né? Uma referência, alguém que nos mostrou um caminho, a gente que já curiosinho desde novinho, assim. Então tudo tem um começo, tudo tem uma trajetória, e eu sabia que com o vinho não era diferente, sabe? Quando a gente olha ali teu Instagram, o pessoal vai começar a te seguir depois, mais pessoas, eles vão ver que o que eu tô falando não é assim, rasgação de seda, não é ficar só te elogiando. Realmente, quem te seguir vai ver, vai ter vontade de viajar para a serra, vai ter vontade de fazer o caminho dos vinhedos, vai ter vontade de provar um bom vinho, sabe? Porque realmente teu perfil é muito atraente, é muito convincente. A gente navega por ali e vê que o vinho tem destaque. Então, já que tu nos contou como é que surgiu o teu interesse pelos vinhos, a gente pode ir para a próxima perguntinha que eu separei aqui para gente, que eu quero que tenha Vamos tom de lá, bate-papo, né? Não quero ficar assim vamos perguntando lá. metade da boca. Não, mas fica bem à vontade, sabe que eu sou bem tranquilo. Qualquer coisa, se você perceber que eu Aham. tô falando demais, você me fala também que eu me empolgo às vezes, ainda mais quando é um assunto que eu gosto. E aí eu engato primeiro e Não, de forma acelero. alguma. Qualquer coisa você Tá vai certo. me dando os toquezinhos ali, para ficar agradável, enfim, como você Tá achar melhor. ótimo, tá tranquilo, tá tranquilo. É isso que é bom, a gente ter esse ritmo assim é algo novo, algo.
inquietante, a gente quer saber mais, é curioso. E o vinho também, além de ele nos dar esse relaxamento, assim, no final do dia, de um dia muitas vezes conturbado, também dá uma alegria. Tem um versículo bíblico, para quem gosta da Bíblia, que diz assim, que um pouco de vinho alegra o coração do homem, né? E é verdade, a gente tá alegre, tá É. bebendo, tá feliz. Então, já dizia o nosso querido Papa, né? Não se faz festa bebendo chá. Você já É ouviu ele verdade, falando isso? Ah, maravilhoso. Eu adoro o nosso Papa. ele é Mas maravilhoso. esse Ele é comentário dele foi sobre vinho, né? sobre vinho, Uhum. exatamente. Sabe que quando eu visitei a Serra Gaúcha, algumas vinícolas, tinha uma frase muito linda gravada na madeira, perto de um barril ou tina, não sei como é que chama, acho que é barril mesmo. O Era barril. um barril e tinha uma gravação na madeira esculpida, muito linda, aquilo me marcou para sempre. Eu adoro muito poesia, né? E daí estava escrito assim: o Uhum. vinho é o sangue da terra. Nunca mais esqueci. Nossa, nossa. Forte, Lindo né? demais, né? E é muito Muito. real, porque provém ali, né? O Brota berço é a dali. terra. E Exato. quanto suor também, né? Porque se tu pensar na Nossa, imigração, nos demais. italianos, tanta história Assim, que o vinho carrega junto, né? só deixa eu dar uma ajeitada aqui que deu uma Tá. caída. Perdão. Desculpe. Então, justamente isso, né? A gente tem uma herança histórica e cultural Uhum. riquíssima em todos os sentidos. Muito. A gente é muito abençoado. A nossa região aqui é muito abençoada por conta disso. É, Essa herança vem de um povo que trabalhou demais, muito arduamente, porque quando chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com mato, né? Então era tudo mato, eles vieram com a promessa de ter terras para se trabalhar, para se, enfim, e aí chegaram aqui e só tinha mato, né? E aí eles tiveram verdade. que fazer de fato das pedras algo Para sobreviver, né? Exato, obrigado. Era a palavra que eu estava procurando. Algo para É, sobreviver. E fizeram com uma maestria excepcional, porque isso só é possível porque teve um início muito bem estruturado lá atrás, né? De um povo que soube verdade. lidar com a terra, que soube lidar com o clima e soube aproveitar isso para trazer é, para trazer coisas boas de um momento não tão bom, né? Porque imagina. Exatamente. Vindos da guerra, né? Muitas vezes da miséria. Exato, exato, justamente. Mas a gente é muito Interessante. agraciado. Eu acho que as pessoas também que estão nos vendo, nossos amigos queridos, eles estão se perguntando que vinho a gente está bebendo. Ah, Aí eu vou. Primeiro eu vou pedir para te mostrar o que tu está bebendo, se estiver aí pertinho de ti. E então. apresenta o vinho pra gente, o vinho que tu tá tomando, recomenda ele, e depois eu falo do meu, e aí vou deixar tu recomendar, porque eu não conheço, eu só segui a tua sugestão. Para quem não sabe, esse vinho que eu tô tomando aqui agora, depois eu falar um pouquinho mais, foi indicação dele, do Dante, alguns Ah, dias sim. antes da live se realizar. Porque eu queria que a live fosse assim, a gente tomando vinho, degustando, conhecendo, e eu pedi essa dica para ele, para mim ir no supermercado e comprar um vinho recomendado por ele. Mostra aí, Então, o vinho que eu tô bebendo hoje, eu só tô sem a garrafa aqui pertinho. Não vou sem abandonar problema. vocês. Mas ele é um Tá. Syrah, safra 2017. É, ele foi um presente, na verdade, do meu cunhado, numa viagem que ele fez com a minha irmã para a Itália. Olha, É, que então delícia. é um vinho italiano de lá. Mas é bem leve, Sim. bem estruturado, no sentido de permanência em boca. É muito bom. Uhum. Isso é muito importante porque, num primeiro momento, mesmo que a pessoa já esteja acostumada com vários vinhos, viagens, é importante saber, né, a procedência, porque tu vai ter em casa, tu vai armazenar, tu vai pôr o pessoal tem às vezes aquela vinículazinha não, aquele Adega, refrigeradorzinho, adega. adeguinha, perdão, a Isso. adega que ela é refrigerada, ou então a pessoa quer ter em casa. E para ter em casa, ela tem que ter confiança, né, Dante? Ah, com certeza. Com certeza, sim. É, eu acho que isso é um dos primórdios, né? Porque
vinho, o mundo do vinho é uma coisa, é algo muito complexo, né? É difícil você encontrar alguém que diga eu sei tudo sobre vinho. Se vocês, por acaso, encontrarem alguém que fala isso, é mentira, porque uma vida é pouco, né? Então, assim, eu não falo isso para espantar também, não fiquem espantados, Claro. porque eu vou tentar passar para você e para vocês, para quem está assistindo a gente, a forma como eu aprendi ao longo da, da minha vida trabalhando com vinhos e o que eu aprendi demais com alguns queridos amigos enólogos, sommeliers, enfim. Eu tive a honra Aham. também de ter um mestre excepcional na vida profissional, que foi o Rogério Carlos Valduga, que é o Ó, proprietário da Torcello. Eu trabalhei lá por praticamente 6 anos. É uma vinícola que está no meu coração até hoje, sinto muita falta. acredito. Então, ele que me deu a base da parte técnica, né? Mas como eu Uhum. te falei, eu fiquei muito feliz pelo convite quando você me fez. Quando você me fez o convite, logo me veio na cabeça muitos amigos que são enólogos, que são sommeliers, que eu acho excepcionais, que são incríveis, assim. Aham. Mas aí a gente acabou conversando, enfim, aí você me convenceu a participar. Então, eu tô aqui. Mas eu quero dizer para quem está assistindo a gente que, assim, eu vou passar para vocês um pouco das coisas que eu aprendi. Não vai ter nada técnico, mas se você tiver alguma pergunta técnica e eu souber responder, eu respondo com o maior prazer. Se eu não souber, a gente dá uma pesquisada e retorna depois, não tem problema também. Mas como eu falei pro César, vai ser de fato como se fosse um diálogo. Se vocês tiverem algumas perguntas, enfim, o que eu puder responder, eu responderei. E como eu disse, não vai ser nada técnico, né? Até porque se fosse algo técnico, aí sim, eu chamaria o meu amigo enólogo, o meu amigo sommelier, que tem todos os cursos fichadinhos ali, e né, tudo certinho. O que eu tenho são os cursos que eu fiz aleatoriamente na vida, né, autodidata, e a minha vida profissional, que foi participando de alguns processos, visualizando, enfim, Uhum. Sim. nesse período que eu fiquei trabalhando na vinícola, que foi a minha escola, né? Casa Valduga, Não, vinícola Torcello. Torcello. Valduga é o Isso, sobrenome do teu Valduga, mestre, digamos assim. exato, é o mesmo sobrenome do proprietário da casa Valduga. Eles são parentes de segundo e terceiro grau, mas não tem nenhuma Tá. relação com a casa Valduga. Ah, É só o entendi. mesmo sobrenome, né? Que é um sobrenome bem popular, bem comum aqui em Bento Ah, Gonçalves, né? é? Então tá. Interessante tu falar sobre isso, porque a gente sempre tem assim um senso de gratidão com quem nos abre um Nossa, caminho, nos mostra demais. uma, né? Nos E mostra já, assim toda uma. perdão, desculpa te Perdão. interromper. Não, eu que Já aproveito para agradecer os meus amigos, meus enólogos, sommeliers, que também foram professores de vida nesse mundo tão maravilhoso que é o mundo dos vinhos aí. que legal, Eu sou muito que sortudo, legal. assim. Acho que Deus gosta muito de mim porque eu tenho a sorte de ter conhecido pessoas profissionais excepcionais ao longo da minha vida. Eu sou muito feliz por isso. Não, não tenha dúvida. Tenha certeza que você é uma pessoa não só rica de conhecimento, mas você é uma pessoa assim que tem um carisma muito grande e a gente quer conversar contigo, a gente quer estar perto. A gente não se conhece pessoalmente, para quem não sabe Ah, ainda. A é. gente é só A gente é amigo amigo virtual. de Instagram só. Só, exatamente. Mas existe essa admiração, existe esse carinho. E é só pessoas assim que eu quero convidar e conversar. Porque eu sei que a troca vai ser muito real, sabe? Então, é importante tu tocar nessa coisa de quem te, quem te ensinou, quem deu dicas, a quem tu tem esse senso de gratidão, porque isso demonstra que tu é uma pessoa realmente aberta, uma pessoa que demonstra, verdade, interesse real por aquilo que te é apresentado, uma pessoa que embarca naquela aventura mesmo, né? Tão desagradável ensinar alguém ou mostrar algo para alguém que tá sempre assim, né? Blasé, nada encanta, nada atrai, né? E como tu falou, o vinho, o assunto vinho não morre. Quem falar que já sabe tudo, tá de zoação, né? Tá de Realmente não caô, tá. né? Falando do que eu tô tomando, esse indicado por você é da reserva da Dom Cândido e ele é um vinho fino tinto seco.
Aí aqui diz outras descrições que eu não entendo bem, vou pedir tua ajuda. Merlot, Cabernet Sauvignon, Vale dos Vinhedos, Brasil, Safra 2019, essas coisas todas. Então, Dante, eu tô tomando ou não tô tomando um vinho que você recomendaria para todo mundo? Nossa, super recomendaria. Primeiro porque eu gosto muito dessa vinícola, sou apaixonado por vinícolas pequenas, assim. Adoro descobrir aqueles lugares que quase ninguém vai, sabe? Porque a grande maioria das pessoas sempre procuram os lugares maiores, os mais famosos. Eu gosto daqueles. Suntuoso. Exato, eu gosto daqueles lá difíceis de encontrar, porque eu acho que ali tem um tesouro muito valioso escondido. Interessante isso que tu falou. Eu acho que isso eu já vou pegar o gancho para a próxima pergunta. Então quer dizer que lá Para na lá. rota dos vinhos, na rota dos vinhedos, existem algumas vinícolas que não ganham destaque, então. Existem. O Vale dos Vinhedos, ele tem em torno de. Torno não, ele tem mais de 30 vinícolas aí ao longo da extensão, ao longo da extensão dele. E dessas 30 e tantas vinícolas, a maioria são vinícolas pequenas. A Olha maioria. só, Então a sim. gente tem em torno de três vinícolas mais conhecidas, né? Que, enfim, chega em outros estados, até outros países. O restante são vinícolas menores e que contam Que com o legal. turismo para conseguir dar, enfim, né, levar o trabalho adiante. Exatamente. Eu vi quando eu estive aí, eu conheci três, eu acho que eu conheci três, mas foi um passeio muito rápido. E aí eu descobri que Uhum. existem as cooperativas, né, que todo mundo é dono, e tem as vinícolas onde uma família, uma dinastia é dona e vai passando, né, de geração em geração. Uhum. Normalmente é familiar. As menores quase sempre são. Aliás, perdão, vou reformular a resposta. A grande Tudo bem. maioria, assim, 90% são vinícolas familiares, inclusive as de grande porte, né? Só que Aham. com uma outra proposta, né? Então. Claro, claro. O que eu queria saber, que eu queria fazer uma ligação, é, por exemplo, assim, começou a pandemia, alguns meses atrás. E aí tudo Uhum. cancelado, né? Praticamente a nossa vida cancelada. Agora a gente está, né, galgando aí devagarinho para retomar o que a gente fazia antes com um novo olhar. Mas assim, quando começou a pandemia, agora também, nessa fase atual, quero te perguntar, como é que ficaram esses famosos e encantadores passeios pela Rota dos Vinhos? Então, graças a Deus, agora, né, é, a gente tá voltando devagarzinho com as atividades, até onde eu acompanhei também. Mas, claro, tendo todos os cuidados que são necessários, né, de distanciamento, enfim. Mas as vinícolas estão atendendo agora, com um número reduzido de pessoas e atendendo um número menor de clientes também. Mas está Ah, tá. funcionando, gente. Qualquer coisa também, só dá uma ligadinha para confirmar, mas a grande maioria já voltou com as atividades ao normal. Que legal. Eu acho muito importante saber disso, sabe? Porque independente de que da estação do ano, assim, eu acho que ir para a Serra é uma coisa divina, sabe? Quem já teve a oportunidade de morar na Serra. Eu não falei ainda, mas você quer contar pra gente onde é que tu mora? Então, eu tô morando agora em Campinas, São Paulo. Ó, me surpreendeu, porque pra mim tu tava em Caxias. Caxias do Ah, Sul. não. Não, é Campinas mesmo. Tô em Olha só, Campinas. realmente me Uhum. surpreendeu, porque o tempo todo que a gente conversou, pra mim Acho que a você ainda gente não tava lá, tocou nesse assunto, né? não Não, não. tocamos. Olha aí, ó. Por isso que é bom ficar Exato. sabendo tudo antes, né? Daí não Como, tem graça. como a gente comentou, né? Tá sendo um bate-papo real, oficial, assim, na Exatamente. hora. Mas que loucura, menino. Mas tu vê, né? Tu mudou, tu saiu da terra realmente, da festa da uva, que eu lembro que no ano que eu morei aí, em 2017, foi cancelada. Mas não era por causa de pandemia, não se falava nisso. Acho que era Ah, alguma coisa, tinha a isso ver em com os recursos da cidade, da Em prefeitura. Caxias. Em Isso. Caxias, exato. Uhum. Aqui E, na região Bento Garibaldi, a gente tem a Cena aham. Champ, em Garibaldi, que é a festa nacional do espumante, que é muito legal, dura quase um mês praticamente. E nós Que temos a massa. Fenavinho, em Bento Gonçalves também, que retornou agora há pouco tempo
com as atividades ali. Fenavinho, eu não tinha ouvido falar. Fica feliz quando Então, fala, né? Olha só. eu fico. Queria estar lá agora, né? Nossa, demais. Eu amo demais aquela região, muito mesmo. Levo no meu coração. Que legal. Deixa eu aproveitar, cortar. Eu não sei se a galera aí Por, de casa tá bebendo vinho. por Não sei se é a favor. hora ainda. A gente já pode começar com as análises ou você acha que a gente pode tardar até a galera chegar um pouquinho mais aí? Vamos indo, Ou vamos a indo. gente Tem faz alguma. com... Ou você pretende... Se você tem alguma pergunta, quer seguir alguma pergunta ainda, enfim... Te deixo bem à vontade. Está sendo um acordo que a gente vai fazer. Porque eu tenho algumas Claro, claro. análises que eu gostaria de passar, que eu acho muito interessante. Porque eu Por descomplico favor. muito o mundo dos vinhos. Eu acho que tem que ser uma coisa fácil, tem que ser algo agradável, né? O Rogério, que foi meu mestre, ele mesmo dizia, vinho tem que ser um momento de prazer. Não pode ser um momento de tortura, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu aprendi, que eu filtrei também, porque a gente não pode levar tudo a ponto de faca, né? Tem umas coisas que eu Claro. absorvi, algumas eu descartei, que eu achei que não, para mim, não são tão fundamentais, né? Mas, claro, Sim. como eu disse, essa é a minha forma de degustar vinho, é a forma como eu encaro, perdão, esse mundo todo, né? Mas eu te deixo bem à vontade. Se tiver alguma pergunta, a gente tarda um pouco mais, talvez, as análises, até para a galera chegar também um pouquinho mais. A gente Já que tá tu com um falou pouquinho das aí. análises, a gente podia dar uma, antes de eu continuar aqui, que as perguntas, na verdade, só para ter um norte, assim, e a gente dentro de um horário, assim, que não fique puxado, pesado, para poder satisfazer a curiosidade e, ao mesmo tempo, você sentir que, dever cumprido. Nessa live eu falei da minha trajetória, da minha paixão e ainda orientei Show. pessoas. Só se tu quiser olhar junto comigo um pouquinho de alguns comentários, que eu vejo que eu tenho amigos e você Ah, também estão comentando. eu esqueci meu óculos. Eu tenho que chegar mais pertinho. Peraí. Tá bom, peraí. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Eu Tem que gosto também de voltar, acenar um né? pouquinho pro pessoal, voltar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A Bruna, a minha amiga Bruna, que é uma estilista, ela falou: já estou no vinho. Ela já tá Ah, tomando. que bom, Bruna. Você vai aprender muita coisa. Espero que seja bem útil para sua vida. Tenho certeza que vai Sim. ser, mas espero que seja concretizado. Eu tô acenando para uma galera, assim, para eles se sentirem acolhidos. Eu só não tô Ai, deixa eu citando te os ajudar. os endereços de Insta para Uhum. não tomar muito tempo. Mas um contato teu, acho que falou assim, o FLPNTNS, falou: eu tô tomando vinho de cevada, porque Belo Horizonte está fazendo um calor saárico. Quem que É foi? teu amigo? Deixa eu ver, peraí. Hã? Ai, meu amigo, Felipe, que saudade. Poxa, Então, tem que ser, né? Às vezes a gente faz uma dança de cadeiras aí com a questão do clima. Às vezes vinho combina, Ó, vinho ele tinto principalmente, né? Com vinho, combina mais com um clima um pouquinho mais fresquinho, mais frio, é. frio, né? Uhum. Ele falou uma coisa que eu sou leigo, ele falou vinho de cevada. Zero Ah, informação aqui. então, não sei se ele tá. Eu entendi como fazendo uma referência à cerveja, que é feita de cevada, do lúpulo, enfim. Ah, tá. Então ele tá Como tá muito brincando. calor, como dá muito calor lá em Minas, ele tá tomando cerveja para dar uma refrescada. No sul não Olha, tem eu esse aqui problema, totalmente né? leigo, lesado. É Não, óbvio que tá tomando imagina, cerveja. imagina. Assim, como eu disse, ninguém sabe tudo. Tenho certeza que talvez apareça alguém e até acrescente para mim também. E vamos lá, Aham. é assim que é interessante de viver, não é? Tem alguém que falou aqui assim também, eu vi antes quando entrou, mas eu não queria te interromper porque eu quero salientar os comentários. Mas teve alguém que falou, deixa eu ver aqui rapidinho, eu tô subindo. Alguém que falou assim: eu sei tudo sobre vinho, zoando com a gente. Eu sei tudo sim. Aqui foi ele mesmo, foi o É o Felipe. @FLPNTNS. Não, um abraço. Uma Felipe. saudade de você. Muito Abração, querido. Felipe. Obrigado por estar assistindo a gente. Obrigado, obrigado. É um querido. É, foi ele mesmo. Bom, aí deixa eu descer mais pro finalzinho e tal. Ah, eu disse que eu ia te acompanhar e eu me distraí aqui. Peraí. Capaz. Tranquilo. Desculpe. Bem tranquilo. E aí a gente vê o pessoal entrando e alguns acenam, eu quero acenar de volta, mas aí eu vou ficar balançando Não dá muito o celular, vai tempo? ficar impossível.
vai ficar impossível, É. O meu é que se eu mexer demais, ele cai. É, Ele tá numa torre aqui. até os jornalistas fazem torres de livros, eles falam na televisão. Então, faz Olha parte só, dessa nova fase. a gente falou antes sobre se a pandemia tinha atrapalhado a rota dos vinhos, né? Na verdade, então, quando começou a pandemia, os passeios, as visitas foram canceladas. Agora que É. retornou aí, só para compactar. Então, até onde eu acompanhei, enquanto eu Uhum, estava morando no sul, todas as vinícolas fecharam já ficaram com os trabalhos encerrados por um bom período. sim, E estão retornando devagarzinho de umas semanas para cá. Claro que tudo isso com autorização, né? com as Tudo, normas. Aham. as normas e tudo bem certinho, como deve ser, né? Mas Que graças a legal. Deus, acho que a gente está conseguindo lidar bem com a situação, né? Não, e acho que já chegou numa fase, né? Pelo menos a gente já está bem consciente do que deve e o que não deve, né, Dante? Porque É, é inacreditável que ainda hajam algumas pessoas que se recusem a aceitar as normas, que não nossa, pensem total. realmente no outro, né? Então, É, claro que é um luxo poder visitar uma vinícola, é um luxo poder ir para a serra, poder desfrutar de tudo isso, né? Mas assim, se todo mundo tiver uma consciência legal de que para continuar tendo isso, a gente tem que fazer direitinho, eu acho que é só uma expectativa boa para o futuro mesmo, né? nossa, com certeza. Enfim, a gente foi muito conscientizado por todos os meios de comunicação, né? O Brasil é um dos países que mais teve mortes por Covid. Então, acho que maior conscientização que isso é impossível. Os números estão aí, né? É, Então, e é importante saber também que a gente tem que cuidar da gente, mas tem que cuidar também do outro, de quem está perto, quem está do lado, da família e tudo mais, né? diz que aumentou bastante o consumo de vinho, né, Dante? Quando a pandemia começou, as pessoas varriam os vinhos das prateleiras, né? Eu ouvi dizer. Então, fica mais em casa, né? Tem mais essa maleabilidade de rotina, mais acesso fácil à Netflix durante o dia também. Acho que tudo Nossa, favorece o é consumo de verdade. vinho. Exatamente. Dante, a gente cresceu ouvindo, tu deve ter crescido ouvindo também essa expressão, né? Há muito tempo a gente ouve isso. Acho que é tão velha quanto o vinho essa expressão. O Hum. vinho, quanto mais velho, melhor. Isso é verdade? Vamos Per- desmistificar isso. Desculpe, cortou o áudio. Você pode repetir, por favor? Claro, tá ouvindo agora? Agora sim. Tá, de repente foi o meu movimento na cadeira. Ah, a gente cresceu ouvindo essa expressão que o vinho, quanto mais velho, melhor. Uhum. É verdade? Então, não é uma regra, é meio que um mito. Por quê? Agora eu vou ter que buscar um pouquinho a origem disso, tá? Para vocês entenderem Tá? direitinho, gravem bem essa informação, porque a gente vai usar bastante ela depois nas análises também. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar, você também, sobre os taninos. Já ouviu falar sobre taninos? Sabe o que é? Pode ser sincero. Vou ser sincero, eu não sei agora explicar, mas eu acho que é algo relacionado à própria uva. Isso aí, certíssimo. O que acontece? Todas as frutas, elas produzem na parte interna da casca uma proteção, né? Que é para que nenhum micro-organismo, nenhum inseto agrida a fruta antes dela estar pronta para consumo. É como se fosse Ó, anticorpos ali da fruta. Isso para todas as frutas. sim. Com a uva, funciona um pouquinho diferente, porque cada variedade de uva vai produzir sua própria concentração de taninos. Ou seja, aquela uva que for mais sensível, para se proteger das agressões externas, ela vai produzir mais taninos. Aquela uva que for mais resistente vai produzir uma quantidade menor de taninos. Tá? Por que eu quis frisar isso agora? Porque o que envelhece lá na garrafa são esses taninos. Porque Os se a gente taninos. tira isso aí, eles são. Tanino é tudo no vinho, é o que dá a estrutura, é o que define a persistência. Sabe aquele gostinho que fica na nossa boca depois que a gente bebe vinho?
Então, Sim, essa persistência que fica no nosso paladar, em cima da nossa língua, a gente chama de retrogosto. retrogosto. E isso é também a estrutura do vinho. Ou seja, quanto mais tempo esse retrogosto, esse gosto ficar insistindo dentro do nosso paladar, mais estruturado também, mais encorpado esse vinho se torna. E, por Que consequência, interessante. vem de uma uva que produziu mais taninos. Uhum. Vamos ao fato do envelhecimento. Vamos pegar duas uvas diferentes que aqui na região, enfim, são as mais comuns, né? Que a gente ouve muito falar, vê muitos vinhos dessas uvas nos mercados, que é a uva Merlot e a uva Cabernet Sauvignon. A uva Merlot, ela produz em torno de 10 vezes menos taninos em relação à uva Cabernet Sauvignon. Ou seja, Tá. em relação ao potencial de guarda, o vinho Cabernet Sauvignon ele tem mais é, condições de um envelhecimento a longo prazo em relação ao Merlot. Porque o que vai Sim. maturar ao longo desses anos são os taninos. Então, esse é o primeiro ponto. Não é toda uva que tem potencial de guarda. Se a gente pegar, por exemplo, a uva Carmener, deixa eu pensar uma outra uva que é bem leve. Mas enfim, Carmener acho que já é um bom exemplo. É um vinho bem leve, super leve. Então, se ele não for produzido com o intuito da guarda, não é um vinho que com o passar dos anos ele vai melhorar. Então, não é uma regra. Tá? Muito interessante, muito interessante. E aí começam as variáveis. Né? Então, por exemplo, um vinho, para ter um potencial de guarda mais elevado, normalmente ele passa por barricas. Barrica de carvalho americano ou barrica de carvalho francesa, né? Qual que é a diferença entre essas duas barricas? Só um parênteses. O carvalho americano a gente usa na elaboração dos vinhos quando a gente quer aportar uma estrutura para o paladar. Então a gente vai sentir mais o retrogosto da madeira, do café que vem da tostagem interna da barrica, que elas são tostadas internamente. Olha só. Se a gente quiser um vinho mais aromático, enfim, a gente acaba utilizando mais a barrica francesa. E aí ela vai trabalhar um pouquinho mais a estrutura do olfato. Vai agregar paladar também, mas não tanto quanto a barrica de carvalho americana. Que interessante isso. Você vê que a madeira, no caso, ela influencia no sabor, no teor, no aroma, tudo, praticamente. Isso aí. Eu não sei se você gosta, não sei se tem alguém que gosta de vinho amadeirado, por exemplo. Que é aquele gosto que fica insistente. Eu não sei se é o tipo de vinho que você gosta. Vem Porque, escrito amadeirado? Ou não? então, Não vem isso escrito, também né? é uma coisa que fica meio assim, não Eu tão já claro. tomei e não sei. É, não fica tão claro porque você não é obrigado a colocar no rótulo ou no contrarótulo se foi passagem por carvalho ou se foi passado, perdão, por carvalho ou não, né? Mas normalmente vinhos de guarda, ou seja, aqueles vinhos que têm potencial de a gente comprar lá na adega, comprar na vinícola, comprar no supermercado e guardar em casa por mais um tempo, todos esses vinhos, com certeza, eles tiveram no mínimo 6 meses de passagem por carvalho americano, por carvalho francês, ou até mesmo pelas duas barricas. Tem gente que faz esse blend ali de passar o vinho Uau, pelas duas barricas também. que Então demais. você pode fazer muita coisa também. O enólogo, né, enfim, que cuida mais dessa parte de elaboração, ele pode. O céu é o limite. É o limite. Aham. Você está falando das barricas e eu tô lembrando do meu passeio por cerca de 3 vinícolas lá, eu acho, em Bento e tal. E aí eu lembro as barricas enormes e depois mostraram uma barrica seca também, já esvaziada, aliás, com cristais da uva. Ácido tartárico. Como que O que chama? acontece? Ácido tartárico. O que acontece? Com o passar do tempo, a gente tem que trocar essas barricas. Por quê? Ah, Deixa eu pensar de uma forma bem simples da gente entender isso. sim, sim. É como se tivesse microcristalzinhos no vinho ali, que é o ácido Sim, tartárico. eles são Esses bonitos. microcristalzinhos, a madeira ela vai acabar sugando, né? Porque ela suga Uhum. um pouco do líquido. E com o tempo vai formando essa crosta de cristais que vem do ácido Sim, tartárico. Então, de tempo é em uma tempo, crosta mesmo. exato, a gente tem que trocar essas barricas,
porque o vinho já não vai mais ter o contato direto com a madeira. Então, por exemplo, lá na vinícola, na Ah, Torcello, a gente troca a cada 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, trocamos as barricas e compramos barricas novas. Né? que legal. Não, e eu lembro que eram cristais, brilhavam, eles brilhavam. E eles eram rosados, eles eram uma tonalidade, Mais claro em sabe? relação ao vinho, né? Era muito lindo É, de ver aquilo. é Na bonito época, mesmo. eu ainda não estudava na época estética e cosmética, que é o que eu estou estudando agora, buscando essa Faz bem formação. demais para a pele. Exatamente. Aí a menina que era nossa guia, ela falou, inclusive a É, indústria cosmética está descobrindo agora as propriedades demais. Muito. desses cristais. Tá trabalhando em cima disso, desenvolvendo produtos. Ah, a pessoa já ficou extasiada, né? Porque viu, É. vai poder cobrir de creme de uva. Exato, é antioxidante. Apesar de que o vinho que a gente está bebendo, ele também faz bem para. Também é. Depois, se você quiser, eu até comente sobre os benefícios, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, sobre Aham, isso. com Mas é certeza. antioxidante, faz bem para a pele, faz bem para o coração, faz bem para o bom colesterol, regula a pressão arterial. Claro que isso tudo combinado com Exatamente. exercício, né? Não é só beber vinho, não é só virar garrafa ali, né? É, Ou então, imagina. é, como diz um amigo meu, eu vou fazer a partir de hoje levantamento de taça. Assim não funciona, tá, gente? Tem que ter todo. Para funcionar 100%, para a gente aproveitar 100% dos benefícios que o vinho ele oferece para a gente tem que ter também não esquecer do resto. Então tem que se alimentar direitinho, tem que É praticar verdade. exercício físico, né? É um conjunto de fatores. É. Agora que a gente entrou nessa questão saúde, eu lembrei de algo bem importante que eu acho legal comentar, que é, Fala aí que, pra é, gente. que é quando a gente comenta sobre esses benefícios todos do vinho, a gente sempre se refere a vinho seco, nunca a Ah, vinho suave. tá. Por quê? Porque é no vinho seco que a gente encontra os taninos. Né? O vinho seco, definindo ele de uma forma bem simples da gente entender, ele é um vinho mais puro, ele não sofre tanta interferência. Né? Já no suave a gente adiciona em torno de mais de 25 gramas de açúcar por litro. É muita Olha só. quantidade de açúcar. Tá? Então, é isso que a gente, É. a gente ingere quando a gente toma vinho suave. Junto com o açúcar, o problema não é nem o açúcar, mas o grande problema do vinho suave é que para controlar qualquer tipo de possível fermentação, Uhum. refermentação, melhor dizendo, a gente adiciona sorbato de potássio ali dentro. Né? Porque se a gente adicionar só o açúcar, o vinho ele vai refermentar e vai explodir dentro do tanque. Então, para que isso não aconteça, se adiciona sorbato de potássio, uma quantidade bem considerável também. E essa substância já foi comprovada há um bom tempo atrás que é cancerígena para o nosso corpo. Tudo que tiver Olha só. sorbato de potássio. O Brasil é um dos poucos países que ainda produz o vinho suave. Tem países que, por lei, é proibida a elaboração desses vinhos. Né? Claro que também, gente, isso vai fazer mal se a gente tiver o hábito de consumir com frequência, todos os dias. Né? Se for uma vez a cada tempo, né, não tem problema, até porque a gente bebe refrigerante, né, quem bebe e tantas outras coisas. Mas é importante ter esclarecido essa diferença. Né? Quando se o médico falar, olha, toma um cálice de vinho, ou vocês escutarem a recomendação de alguém dizendo para vocês terem o hábito do consumo do vinho, é sempre vinho seco, né? Buscando os Sempre. benefícios para a saúde. Nunca vinho suave ou demi-seco. O demi-seco também a gente começa a adicionar uma quantidade um pouco menor de açúcar, mas parte, se eu não me engano, de 0,015 gramas de açúcar por litro, se eu não estou enganado. Acho que essa é a Tá. quantidade. Mas enfim, o Nossa, vinho mais benéfico é o seco. o seco. Tá É. ótimo. Tá E quem não tem o hábito também, vinho seco, ele amarga, ele amarra. Não é tão agradável quanto uma bebida um pouquinho mais adocicada para quem não está acostumado. Mas quando a gente chegar no paladar, na análise do paladar, eu vou passar uma dica que eu aprendi quando eu comecei, enfim, a descobrir um pouquinho mais sobre os vinhos, que diminui ótimo. essa agressividade e ajuda muito, demais. Demais, demais, demais. Essa preparação, por incrível que pareça, eu faço até hoje. Toda vez que eu vou beber vinho, antes de beber, eu faço. Acho muito Que bacana fazer. legal. Que legal. Eu quero aproveitar esse ganchinho também para
fazer duas perguntas. Uma eu já te enviei antecipadamente e a outra chegou agora, da minha amiga Noelza Domingues. Ela está perguntando sobre o vinho Demi Seco. Eu nem sei o que é o Demi. E depois a outra tu te encarrega de responder, que eu te enviei a foto da minha amiga Alana. Ela não sabia que vinho era aquele que estava na casa dela, porque não tinha descrição no rótulo. Sim. Tu consegue responder para essas duas questões, por favor? Consigo. Perdão, só repete o nome, eu sou péssimo para gravar o nome da pessoa. A Noelza perguntou sobre o vinho Demi Seco. O que é essa coisa do Demi Seco? E Desculpa, eu não entendi o nome dela. Noelza, pode chamar de Noelza. No. É. Muito bem. Então vamos lá, No. O demi-sec, ele é o meio termo entre o vinho seco e o vinho suave. Ou seja, ele não é seco, não é tão puro quanto o vinho seco, mas não chega a ser tão doce, não tem tanta adição de açúcar quanto o vinho suave. Ele fica ali no meio termo. Mas a gente mexe na estrutura dele adicionando uma quantidade menor de açúcar. E aí, por consequência, tem que fazer todo aquele processo de adicionar sorbato de potássio, um tanto de outras coisas ali também. Né? Então, Legal. essa é a diferença. A gente divide basicamente entre... O vinho suave? Perdão te interromper. Ela falou que é o vinho que ela mais gosta de beber. Então, mas fica aqui. E se você estiver bebendo vinho, depois, lá na hora da análise, eu vou te ensinar um segredo que vai te ajudar demais da conta. Olha, gente... A outra pergunta... Perdão, te cortei. Você quer Não. Eu só ia dizer isso, que eu vou em futuras lives, eu quero que tu volte, porque eu já vi que tu tem uma coisa muito bacana, que tu deixa o mistério pro final. Então, a gente tem que vender nosso peixe, né? Exatamente. Já que a gente está se propondo, a gente tenta fazer o melhor possível sempre. Eu meio que tenho essa forma de pensar. Então, eu até fiquei meio com peso na consciência, porque eu ia fazer o videozinho para ajudar a divulgar a sua live no meu Instagram, mas essa semana foi muito puxada. Eu parava lá perto da meia-noite e acordava cedão no outro dia. Mas se o convite se estender de fato, eu prometo que eu capricho um pouquinho mais na próxima live que a gente fizer. Imagina, nossa, pelo amor de Deus, eu quero fazer uma segunda temporada e daí trazer de volta. Porque essa coisa de pandemia, essa coisa vai passar, a gente vai só lembrar como uma fase obscura, mas que nos melhorou muito como pessoas. E aí a gente vai voltar falando sobre tudo isso pós-pandemia, né? Então vai ser muito mais maravilhoso. Se Deus quiser, amém. Mas assim, a outra pergunta... Lembra que eu te mandei a foto que a Lana me mandou? E ela não tinha informação no rótulo, e ela estava aflita com isso. A Lana, você tem um vinho maravilhoso na sua casa. Muito bom. Olha! Só deixa eu ver, gente, desculpa, eu dei uma olhadinha antes de entrar. Só me lembra, você consegue dar... Será que se eu sair aqui não tem como, né? Mas eu acho que ela tem, inclusive, em casa uma assemblagem. Que eu acho que era Merlot e Cabernet Sauvignon. Ah, não, o seu é esse, perdão. Desculpa, eu tô confundindo. Você lembra qual que é? O seu é uma assemblagem, que é um corte de Merlot com Cabernet Sauvignon. Eu acho que o da Lana é um varietal. Mas o da Lana, ele teve passagem por Carvalho americano, então ele teve estágio pelas barricas que a gente comentou anteriormente. Então é um vinho muito bom, de uma safra de um ano que, para a grande maioria das vinícolas, foi uma safra muito boa. Olha! E é um vinho excelente, Alana. Que delícia. Agora ela não está mais insegura. Ela não está? Agora ela não está mais insegura. Ela está aí. Então tá. Então, outra coisa que é importante a gente salientar é a forma de armazenar, né? Porque às vezes a gente compra e a gente tem a mania de deixar, enfim, em lugares com muita luz, com muito calor, ou até em pé. Acho que esse é um dos maiores pecados que a gente comete, né? Então, Alana, se você guarda esse vinho em pé, pelo amor de Deus, deite ele e guarde o abrigo da luz e do calor, por favor, que ele é muito bom. Com certeza. Teve alguém que está assistindo a gente também que falou que ela não toma vinho, eu acho, mas mesmo assim ela está adorando a live. Acho que é uma amiga tua. Poxa. Deixa eu ver quem é. Desculpa, eu não estou acompanhando. É que realmente eu estou sem óculos aqui. Você vai me ajudando, por favor. É que a nossa live é uma outra proposta. Tem lives que são só para responder perguntas, né? A pessoa fica ali o tempo todo. Então.
a gente podia ter um assistente, né? Boa ideia, ó. Inovando já. Então, talvez a gente melhore para a próxima. Foi o Vini que Isso falou, né? que tu Poxa, falou Vini, muito, da... muito legal. Obrigado pelo feedback. Maravilhosa. Isso que tu falou do armazenamento, eu também precisava saber, porque o que, que eu fazia? Ah, Eu gosto dele na temperatura ambiente, né? Só que eu estava guardando ele do lado aqui do micro-ondas, e aí o meu companheiro, o Arthur, falou, acho que você tem que começar a botar na geladeira. Aí eu falei assim, mas eu não gosto dele gelado, sabe? Mas eu acho entendo. que tem, né? Então, Precisa. a temperatura é uma parte um pouquinho chata, que aí a gente vai para teoria de fato. Porque o que acontece? Na teoria, qual é o cuidado que a gente tem que ter, né, com a temperatura? Os tintos, interessante a gente ingerir eles em torno de 16 a 18 graus. Os rosés em torno de 10 a 12 graus. E os brancos mais gelados, em torno de 8 até 12 graus. E espumante, quanto mais gelado a gente conseguir servir, melhor, porque Ah, sim. porque vai salientar a questão das borbulhas, das perlagens, que são aquelas bolinhas que a gente vê emergindo ali para a superfície, tá? Sim, lindo aquilo. Exato. Se vocês forem falar com um sommelier mais chato, ele vai dizer que tem que ser exato nessa temperaturinha ali, não pode passar. Mas, cara, se passar 2 graus disso, 2 graus acima, sei lá, um vinho tinto a 20 graus, um vinho tinto a 14 graus, enfim, não vai ter tanta interferência. O que não é interessante é a gente beber um vinho tinto muito gelado. Por quê? Porque o vinho tinto ele é um vinho muito complexo. Então a gente vai fazer depois basicamente 3 análises, que são 4 na real, porque são 2 visuais, uma olfativa e a gente finaliza com a análise do paladar, é sempre nessa ordem, tá? O vinho tinto ele é bem complexo em aroma, ele é muito complexo também em boca. É por isso que normalmente a taça do vinho tinto ela é mais bojuda, ela é mais aberta, que é para liberar uma quantidade maior de aromas para o olfato e aerar o teor alcoólico do vinho também. E assim a gente tem uma percepção mais plena da uva vinificada. Isso aqui interfere muito na questão. Muito. Isso é uma coisa que também parece frescura. Primeira vez que eu li, que eu vi sobre isso, não, é frescura. Depois que eu comecei a ler, acredite, existe um tipo de taça basicamente para quase todo tipo de vinho. Exatamente. A gente Eu... vê assim nesses programas, tipo Food Network, a gente vê Uhum, assim aquelas pessoas aquelas pessoas profissionais da culinária, a forma como elas recebem. Eu observo muito assim as taças e tal. Aí às vezes assim fazendo compras, eu vejo essa taça não é para isso, essa taça é para aquilo. Então é é, importante conhecer, não é frescura, não é bobagem. É um requinte, é uma coisa sofisticada, mas é uma coisa não só de etiqueta também, mas é que, imagina servir um vinho num copo de cerveja, ou então servir uma cerveja numa xícara. Fica uhum, esquisito, para mim muda até o gosto, sabe? uhum, Parece bobagem, mas eu acho que é uma coisa de visual, é, influencia mesmo. Imagina influencia, perder todo esse aroma aqui, né? Perder esse é, aroma todo. Ficar um influencia, suco de uva, é, sabe? influencia sim. Claro que passando isso para o nosso dia a dia, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem a taça do vinho tinto, a taça do vinho branco e a taça espumante. Então, eu uso essas 3 taças no meu dia a dia e é isso. Mas, Maravilhoso. sendo bem sincero, tá? Mas assim, é um bônus, não que seja tão importante vocês gravarem isso, tá? Sim, Mas sim. eu dei uma lida essa semana, porque também eu estava dando uma preparadinha para a live, Um e de aquecimento. fato, exato, aquecimento, né? Porque estou acessando agora muita coisa da minha memória aqui mesmo, falando com vocês. Mas existe uma taça para o vinho aqui da Borgonha, existe uma taça para vinhos de Novo Mundo, para vinhos de Velho Mundo, e por aí vai. Que Mas não vamos maravilhoso. complicar não vamos complicar nesse tanto. A gente está aqui para Claro. ser o mais prático possível. Essa é a intenção Tá muito da chique live. essa live. Tá muito chique. Dá, Um né? brinde ao vinho de novo, Um Dante. brinde. É. Não sei se eu já tô com o dente roxo. Eu quase sempre fico com o dente roxo quando bebo vinho tinto. Nunca reparei nisso. Acho que não. Tranquilo.
Tá tranquilo. Olha A só, gente estava falando de Dante. armazenagem, né? Antes Sim, eu também. queria Como saber armazenar. se eu continuo, se Tá, eu abro e guardo na geladeira ou se eu deixo fora, eu depois que eu vou, abri. eu vou pedir licença para vocês para pegar uma garrafa de vinho, que acho que vai ser importante Vai agora, lá, tá? Só um segundinho. vai lá. Enquanto você vai lá, eu vou tentar ver o pessoal aqui. Peraí. Não quero deixar ninguém de fora, quero ser querido com todo mundo. Depois a gente vai responder a Márcia depois sobre vinho branco lá no finalzinho. Tem uma amiga tua te elogiando aqui, dizendo a arroba Massuarez. Ela disse, esse entende de vinho, Dante. Ah, querida. Um amor, a Mari. Mari foi minha colega na Torcello. A Torcello me deu grandes presentes para a vida. Eu comentei com vocês isso na live, né? Que eu sou muito grato. Comentou lá Acho no que Deus Família gosta Sorran. muito de mim, porque eu tenho amigos excepcionais. A Mari é uma dessas pessoas que o mundo do vinho me trouxe muitos amigos. E a Mari é uma dessas pessoas. Eu amo demais. Saudade, Que inclusive. legal. Uma colega aí de paixão, né? Que É, legal ver ela aí total. assistindo a gente. E o Nossa, fico muito feliz. Meu amigo Vinícius, depois lá no finalzinho a gente vai responder para ele se os vinhos com a uva Chardonnay são bons. A Noelza falou que tá amando a nossa live, a gente esclareceu Ah, para ela que bom, sobre o vinho Demi Seco, né? Ah, é que tão bom. bom ver os nossos amigos curtindo esse É projeto. bom, né? E é bom as perguntas também, porque aí fica de fato a proposta que a gente tem de live, né? Exatamente. Que, que é um bate-papo. Na vinícola, quando É. eu trabalhava, eu sempre começava, antes de passar o mini curso, enfim, eu sempre começava dizendo isso. A gente vai bater um papo agora, até porque É. eu aprendi demais com muitos clientes que vinham na vinícola e tinham, enfim, uma experiência muito grande de viagens, sabe, uma bagagem muito grande de prova, de vinhos e tudo mais. Então, essa Uhum. é a intenção. Caso eu fale alguma coisa e alguém discordar também, eu assim, sou muito tranquilo quanto a isso, pode me corrigir, não tem problema nenhum. Que amor que Como eu tu é. disse, a gente tá aqui para aprender, né? Essa é a ideia. É, É para eu agregar. sempre digo que o dia que a gente achar que sabe tudo, pode jogar a terra por cima, porque não tem mais objetivo É, aqui. exato, é Viu, muito isso. Dante? Uma questão importante também, que eu estava comentando isso de tarde com meu companheiro Arthur, eu coloquei para ele essa questão antes de contar para você, praticamente. Um vinho caro, porque a gente sabe que tem vinhos caros, né? Tem vinhos que custam menos de R$ 50 e tem vinhos muito caros. Um vinho caro, ele é necessariamente um vinho bom? Então, não é necessariamente o vinho bom, porque vinho depende muito de paladar. Vinho é muito como perfume, né? Cada um de nós tem as suas preferências, assim. Então tem gente que Muito gosta de íntimo, vinhos, né? é muito íntimo, né? Então vai depender muito do paladar. Eu parto sempre desse princípio. Mas tem lógica, por quê? Porque esse vinho que tem um valor um pouquinho mais agregado, é porque de fato teve um cuidado mais agregado também na elaboração e na produção da uva. Isso É, acaba encarecendo. É, eu vou usar como exemplo um dos vinhos mais caros que a gente tinha na vinícola, que era o Remy Valduga. Ele custava em torno de R$ 300 na época. Hoje acho que está até mais caro. Mas como o Rogério produzia ele? Era 1 quilo de uva por videira, ou seja, conforme a uva ia brotando lá na videira, ele ia pezinho por pezinho cortando os brotinhos para que cada videira rendesse 1 quilo de uva. Normalmente uma nossa, videira rende de 4 até 5 quilos de uva por vez. Ou seja, todos os nutrientes que a uva sugar do solo, ao invés de distribuir para 4, 5 quilos de uva, distribui para um sim. só. Então, essa uva acaba tendo uma qualidade excepcional, né? Mas teve todo esse trabalho, porque é um trabalho árduo, você ir lá cortar não, perdão, você Patinho por podar, patinho. cuidar, ter essa visão de, nossa, aqui deve ter em torno de 1 quilo, por aí vai. Isso exige muita maestria da pessoa que estiver fazendo esse preparo todo. Depois ele Imagina. deixava a uva descansando por 2 dias, depois de colhida já, para ficar com uma consistência mais de passa. Então, aumentar a frutose, que é bem importante lá na fermentação, porque o teor de açúcar vai ser transformado em porcentagem alcoólica.
se alguém tiver a curiosidade também sobre a fermentação ou sobre o processo, a gente pode fazer até uma live sobre o processo, alguma coisa assim, de elaboração também, não tem problema. Mas, enfim, Claro, com certeza. o teor de açúcar Dante, ele é bem importante. perdão te interromper, eu acho que a live vai cair por questão de limite de tempo.